Livro Herdeiros do Novo Mundo, de André Luiz Ruiz, pelo Espírito Lúcius, capítulo 41, Revelações Finais. Reunidos na casa espírita, todos os trabalhadores do mundo invisível, a ela consagrados, e que poderiam comparecer sem prejuízo para suas tarefas naquela madrugada, se uniam aos trabalhadores encarnados, que também ali se dedicavam ao bem e que para lá se dirigiam, quando do repouso físico para a continuidade da tarefa. O ambiente destinado à reunião coletiva demonstrava esmero na arrumação, apesar da simplicidade do mobiliário, característica da beleza celestial que combina o despojado com o extremo bom gosto. As energias que envolviam o vasto salão inebriavam os espíritos e entre os encarnados menos acostumados a ambientes de tal concentração radiante, era difícil manter-se sem extravasar a imensa emoção. Todavia, esse estado emotivo natural não lhes afetava o autocontrole, a lucidez e a capacidade de raciocínio. Todos os presentes tinham a mente muito clara e participariam de uma reunião na qual as autoridades superiores, responsáveis pelos destinos daquela instituição, apresentariam orientações e diretrizes essenciais para os momentos vividos no mundo na presente fase evolutiva. Ao centro do que se poderia chamar de palco, mas não isoladas dos demais trabalhadores e assistentes daquele encontro, um semicírculo de cadeiras marcava o local onde se sentariam os dirigentes. Lá estavam, além de Ribeiro e dois de seus auxiliares mais diretos, outras duas cadeiras ainda vazias, indicando a iminente chegada de seus dois ocupantes. Em momento dado, suave sinal sonoro indicou o início das tarefas da noite, aprestando-se Ribeiro, agora de pé, no centro do recinto, para a oração de abertura. Com o coração nas palavras e a emoção dominando todos os participantes de uma tão bela solenidade, o dirigente responsável invocou a proteção divina para os entendimentos da noite, bem como para que as vibrações dos presentes, harmonizadas pelos sentimentos de pureza, obediência e devotamento ao bem, fornecessem a energia necessária para que os planos superiores pudessem ser concretizados junto aos operários do amor que ali haviam sido admitidos. Imediata luminosidade expandiu-se de seu tórax, como se um diamante adormecido na escuridão começasse a irradiar, levando a todos os cantos e a cada qual dos assistentes uma porção luminosa daquela boa vontade, exercitada ao longo de séculos e séculos pelo abnegado dirigente em oração. A emoção era a tônica predominante. Música de elevada inspiração tornava impossível conter as lágrimas, comunicando a cada destinatário de suas melodias a convicção de uma grandeza celeste, governando todas as coisas com uma sabedoria ainda não compreendida pelos homens. Ribeiro, transformado em um sol, perdera os contornos perispirituais que o caracterizavam na visão dos amigos e trabalhadores,
assumindo a forma de uma estrela sublime que nesse instante alongava seus raios para o alto, buscando a conexão com as emanações luminescentes dos planos superiores. Como vigoroso broto que nasce do solo da terra, subia o raio de luz ao encontro de outro facho brilhante, aquele que, caindo de mais além, oriundo do que se poderia chamar de, abre aspas, confins, fecha aspas, do cosmos, brotava de sublime fonte e se projetava sobre vários pontos da Terra, conforme já descrito nos capítulos anteriores, individualizando-se no raio safirino que sustentava aquela instituição. Esse caminho estelar se ampliava em luminosidade, como se respondesse ao influxo da prece, vindo unir-se ao outro que nascia do coração de Ribeiro, num casamento de harmonias indescritíveis. Por si só, presenciar aquela cena memorável, tanto quanto sentir as emoções dela decorrentes, significava um prêmio para os presentes, tão afeiçoados aos ásperos trabalhos de resgate, orientação e acompanhamento de sofredores, como se aos mineradores dedicados à escavação do carvão subterrâneo lhes fosse permitido deixar as covas abafadas e se deslumbrassem com as belezas da noite estrelada. Não havia quem não se encantasse com a magnitude das emoções ali atuando sobre seus espíritos. Ao mesmo tempo em que iam sentindo essas forças tão marcantes atuarem sobre suas almas, tonificando ideais, abastecendo suas energias e aflorando os mais nobres sentimentos de fraternidade e solidariedade, cada qual começava a emitir a luminosidade que lhe era peculiar, na intensidade da própria evolução. O auditório, composto de várias centenas de espíritos, começou a transformar-se, cada qual com a sua propriedade radiante, estimulada pela emoção verdadeira. Não se tratava de uma exibição pessoal das próprias condições vibratórias. Todos os que lá militavam sabiam da necessidade de se apagarem, visando a necessária discrição no trato com os espíritos tão sofridos, obscurecidos pela ignorância e pela maldade. Daí, o normal do relacionamento entre os membros da instituição era o do controle mental das emanações para a manutenção de um padrão não luminoso, igualando-os. No entanto, as belezas daquela hora tornavam incontroláveis as emanações da natureza espiritual. Nenhum dos presentes desejava romper as orientações espirituais acerca da própria luminosidade, mas as luzes de cada um, abastecidas pelas vibrações do ambiente e pelas emoções da oração de Ribeiro, brotavam sem pedir licença, sem que os espíritos pudessem impedir que se exteriorizassem. Muitos, apesar de orarem de olhos cerrados, se surpreenderam ao identificar o inesperado aumento da iluminação do amplo auditório, arriscando-se a abrir os olhos para identificar a origem de tal transformação da claridade ambiente. Encantavam-se ao perceber que isso se devera a eles mesmos, cada pessoa ali postada como uma usina de luzes na exteriorização da evolução já conquistada.
Assim, o local se transformara num panorama que se assemelhava a um pedaço do céu noturno, onde uma estrela dominante se via rodeada de uma Via Láctea, de outras estrelinhas, de coloração e intensidades variadas. Todos se sentiam parte integrante dos esforços superiores, cooperadores inseridos nas responsabilidades de execução da obra do bem, no resgate das aflições da humanidade encarnada e desencarnada. Ao término da oração do dirigente espiritual, o campo energético se transmutara intensamente, favorecendo a aproximação dos dois participantes ainda ausentes. O facho luminoso, que provinha do alto, correspondia sem sombra de dúvida a uma estrada vibratória segura, por onde as nobres entidades se deslocavam até os respectivos terminais, junto aos homens encarnados nas diversas instituições terrenas às quais se ligavam. Foi quando, diante dos olhares deslumbrados dos presentes, proveniente das dimensões superiores, penetrou o recinto, vindo por esse cordão de intensas luzes a primeira entidade. Como um cometa que caísse sobre Ribeiro, fundindo o seu brilho ao campo de forças do mentor da instituição, emergiu a augusta figura do generoso médico, conhecido de todos e que dirigia os trabalhos espirituais em várias áreas da espiritualidade dos homens. Bezerra, simples e simpático, era o mesmo de sempre, endereçando aos presentes o carinho de um avô muito querido, de paizinho amado, paciente, generoso e devotado. No entanto, vinha aureolado por uma atmosfera diferente daquela que o envolvia nos trabalhos normais do dia a dia. Algo de sublime e indescritível lhe irradiava do próprio ser, como se seu perispírito fosse composto de milhões de estrelinhas que se davam as mãos para tecerem-lhe a forma, um cristal iluminado que possuía vida própria. Acercou-se de Ribeiro, a quem abraçou, comovido, demonstrando-lhe a gratidão pela sustentação energética que ali criava as condições para a manifestação de tão especiais belezas como aquelas. Sem maiores cerimônias, Bezerra assomou a pequena plataforma que destacava o orador da reunião e, tomando a palavra, saudou a plateia com sua palavra amorosa e estimulante. Filhos do coração, que a paz do Divino Mestre nos envolva nesta hora memorável em nossos destinos. Graças às concessões do Criador, incansável doador de tudo, logramos nos reunir nesta noite, na morada do devotamento e da responsabilidade representada pela instituição humana a serviço da vontade do Pai. Por inúmeras décadas, esta instituição vem se esmerando no bem que realiza sem perder a pureza de suas intenções. Fez-se grande na multiplicidade das tarefas, sem perder a humildade do trato carinhoso e humano de todo e qualquer um dos que dela se acercaram. Viu-se convocada a tarefas variadas e a todas aceitou com a responsabilidade do trabalhador fiel, que não reclama das determinações que recebe, mas ao contrário, tudo tenta fazer para lhes dar o melhor cumprimento, com a superação das próprias deficiências.
enfrentou as turbulências naturais do crescimento e não se deixou arrastar no turbilhão dos insatisfeitos, nem se prendeu às vibrações inferiores que muitas vezes tentaram atacá-la em seu próprio seio. Suportou investidas trevosas de muitos tipos e direções, mas jamais deixou de cumprir seus deveres. Tantos de vocês estiveram sobrecarregados, suprindo as diversas frentes de luta por escassez de trabalhadores dos dois lados da vida perante a abundância de necessidades. E fizeram isso sem se descuidarem das atenções para com as próprias dificuldades, no esforço de se tornarem melhores do que eram. Diferentemente de muitos irmãos de boa vontade que espalham alimento celeste, mas continuam famintos, vocês trataram do próprio aprimoramento na luta contra as tendências inferiores, ao mesmo tempo em que ajudavam os necessitados. Desta maneira, filhos queridos, a celeste solicitude, que reconhece os filhos valorosos através do trabalho de edificação do reino de Deus no coração das criaturas, se faz presente nesta noite inesquecível, marcando a evolução de nossas almas com o selo da solidariedade e da união indissolúvel. Essências inebriantes começaram a emanar pelo ambiente, como se mãos invisíveis destapassem precioso frasco de perfume desconhecido que penetrava não apenas as narinas dos presentes, mas, além disso, parecia penetrar suas vestes, impregnando seus corpos e incorporando-se às vibrações de cada um. Enquanto Bezerra falava, de sua boca aureolada pela rutilante barba, como se constituía em prata, brotavam raios para todo o salão, verdadeiro farol que faiscava na direção dos presentes, que naquela cerimônia ocupavam o lugar mais importante como harmoniosos membros do núcleo de serviço desinteressado e generoso. Era indescritível o estado íntimo de cada participante, profundamente tocados por tudo o que viam, ouviam e sentiam. No entanto, isso ainda não era nada. Harmonizados em tão excelente padrão vibratório, passando pelas paredes do amplo auditório, começaram a surgir seres alados que penetravam o recinto na forma de anjos da renascença, com sua suavidade e pureza, entoando cânticos liriais como se houvessem saído dos contos de fadas. Depois de breve pausa, o venerando orador retomou a palavra. Queridos filhos, a presença de todos nesta noite inovidável tem a finalidade de reforçarmos os laços de amor que nos unem a Jesus, de responsabilidade perante o dever e de confiança em Deus, para que nunca nos falte a certeza de que estamos cumprindo a sublime missão de sermos equilíbrio e paz no mundo em turbulências. Por isso, a magnanimidade do Altíssimo nos entrega diretamente de seu coração a joia mais preciosa que possui na coroa divina do verdadeiro sentimento. Interrompendo a oratória, Bezerra direcionou o augusto olhar para o facho luminoso que, vindo de mais alto, mantinha a conexão com aquele que nascia do coração de Ribeiro, como se indicasse a assistência à chegada de alguém
cuja aproximação fora preludiada pelos angelicais acólitos alados. Foi então que, pelo mesmo caminho usado pelo médico dos pobres, a segunda estrela se apresentou, caindo suavemente do firmamento e pousando naquela acolhedora manjedoura de luz, representada pelo ninho brilhante, erigido pelas vibrações de Ribeiro. Do foco solar no qual o irmão diretor se havia transformado, emergiu então celeste e indescritível figura de mulher, trajada com a túnica humilde dos miseráveis da velha e esquecida Galileia, recoberta pelo suave manto azulado, com o qual se representava a augusta Senhora dos Céus, a amorável protetora dos infelizes, amparadora dos suicidas, a mãe de Jesus, a simples Maria de Nazaré. A atmosfera de emoção atingiu o clímax e exclamações de amor e admiração percorreram toda a assembleia, inebriada com aquela sublime e merecida honra. Muitos não sabiam como proceder, além de chorar. Outros se sentiam de tal forma tocados pela visão de alma tão elevada que, apesar de se encontrarem num auditório onde os assentos eram obstáculos naturais, ajoelharam-se ali mesmo, desejando expressar o respeito que lhe dedicavam e a pequenez que sentiam diante de tão sublime espírito. Era jovem, mas parecia conter a maturidade dos milênios, delicada como cristal, mais forte como se talhada na rocha mais resistente. Seu olhar penetrava o íntimo de qualquer um que tivesse a ventura de aproximar-se para um contato direto, perante o qual não havia nada oculto que não fosse revelado. A pureza de mãe não precisava das palavras do filho para conhecer-lhe os problemas, os sofrimentos e os desejos. Bezerra acercou-se dela e, partilhando da mesma emoção, dobrou os joelhos perante tal indescritível beleza, tomando-lhe a fímbria do manto para beijá-la reverente. Generosa e discreta, Maria segurou-lhe o braço, fazendo com que se levantasse, envolvendo-o, então, com seus braços de mãe, no abraço que se assemelhava a uma explosão nuclear de luzes policrômicas. Os inumeráveis seres alados que se anteciparam à sua chegada intensificaram as hosanas, ao mesmo tempo em que os perfumes se faziam mais sublimes no ambiente. Dirigiu-se então, sem qualquer cerimônia, para a pequena saliência onde pouco antes Bezerra havia estado, e sem afetação fez-se ouvir aos corações dos presentes: amados filhos, que nossas emoções sejam nosso preito de gratidão e carinho que devemos ao nosso divino Mestre, credor verdadeiro de toda e qualquer expressão de respeito de nossos corações agradecidos. Ninguém nos tem amado tanto e com tal devotamento quanto ele, nem se sacrificado de tal forma pela evolução do rebanho que o Pai lhe confiara nos longos e perdidos milênios do pretérito. Cada palavra ou frase era dotada de um magnetismo tal que parecia estar estruturada em matéria sólida, palpável, a flutuar no ambiente, atendendo a mecanismos incompreendidos pelos homens e por muitos espíritos. Parecia que, renascidas na pureza de seus sentimentos, se materializavam
em formas visíveis, para rapidamente darem lugar a outras que as sucediam. Trago-vos o beijo daquele que, Senhor de todos nós, fez-se filho de meu coração para bafejar-me com sua luz. O mesmo que ainda hoje se nos oferece como um verdadeiro amigo. O Cristo de Deus segue esperando vossa companhia, ombreando as tarefas sublimes para edificação do mundo novo. Felizes daqueles que, como vós, já se dedicam a cooperar com as forças da vontade e do idealismo do espírito, para que a obra se encontre pronta à chegada do Senhor. Venho da parte de meu Filho para vos concitar a multiplicação dos esforços, a fim de que os seres aproveitem os últimos chamamentos e despertem. Duplo trabalho de salvação que recupera iludidos e cegos, ao mesmo tempo em que vos resgata pelo exemplo no bem, através da abnegação. O novo mundo será marcado pela predominância desses sentimentos, nos quais podereis vos diplomar através dos serviços desta hora difícil. Seja como servos vestindo a roupa de carne, seja como os que já se despiram da matéria, todos estáis convocados para essa ingente e gloriosa batalha. Lágrimas espontâneas escorriam de seus olhos ao mesmo tempo em que o ambiente de paz transmitia notas de júbilo e esperança. Perdidos no cipoal das ilusões da carne, nossos semelhantes se insensibilizam para as coisas do espírito, desperdiçando os inúmeros avisos que lhes têm sido encaminhados pela solicitude do governante terreno. Como crianças rebeldes a fazerem troça das advertências do tutor amoroso, candidatam-se à descoberta da verdade através de um sofrimento que poderia ser evitado. Todas as forças do bem, neste momento, devem ser canalizadas para auxiliar os retardatários de boa vontade a que se conscientizem e trabalhem contra as nódoas inferiores que contaminam suas almas, porquanto o auxiliar da reforma que transformará o velho mundo em novo mundo, o mundo novo se avizinha com a missão de retirar os rebeldes, aqueles que se sintonizam com suas forças primitivas. Confiando em vossos corações, o Filho amado me incumbe de envolver-nos no amplexo do amigo fiel, para que não vos esqueçais da aliança de amor a frutificar nas horas da transformação do mal em bem. Este é o momento de beberem do mesmo cálice que ele bebeu para a salvação dos aflitos, à custa dos vossos esforços e do sacrifício de vossos interesses. Aproxima-se o tempo do cumprimento de todas as coisas. No entanto, a maioria ainda não está pronta. Empenhemo-nos na multiplicação das luzes, para que, iluminados pelos exemplos e ensinamentos da virtude, seja menor o número dos caídos na escuridão, dos excluídos das núpcias, por não terem envergado a veste nupcial, porquanto todos os que não se renovarem a tempo ver-se-ão amarrados pelo orgulho e egoísmo de que não se libertarem e atirados nas trevas exteriores, onde haverá prantos e ranger de dentes. Erguendo a mão para a assembleia eletrizada, a rutilante entidade despediu-se de todos, dizendo:
Recordai-vos, amados de meu coração, não haverá outra última hora do que aquela em que estamos vivendo, no trânsito evolutivo para um mundo melhorado. Já recebestes, ao longo dos milênios, o testemunho de amor do meu Filho por cada um de vós. Esta é, por fim, a derradeira oportunidade de demonstrardes o vosso amor por Ele na superfície deste mundo. Que a paz seja a vossa conselheira e a bondade o pão da vida eterna. Simples como viera, Maria desceu do pequeno pedestal que a sustentara e carinhosamente passeou pelo palco com Bezerra ao seu lado, percorrendo-o de um lado ao outro, fitando a todos os presentes, enquanto que o cortejo de almas aladas que a servia flutuava sobre as cabeças dos embevecidos assistentes, espargindo em todas as direções pequeninas pétalas de flores, representando o carinho de mãe, no gesto de gratidão daquela que, incansável, se empenhava na salvação dos irmãos de humanidade, a quem considerava como filhos amoráveis em processos de evolução. Decorridos longos minutos, Maria despediu-se de Bezerra e, voltando ao fulcro de luzes, que era o dínamo poderoso que mantinha aberta a ligação do céu aos caminhos da terra, depositou um beijo no coração de Ribeiro e, mesclando-se na luz intensa, retomou aos páramos superiores de onde viera. Com o afastamento da sublime mensageira, Bezerra acercou-se de Ribeiro, abraçando o amigo fiel que se doara como gerador de elevados recursos, restituindo-lhe parte das energias desgastadas pela condensação a seu benefício das forças vibrantes daquele auditório. Era o amor de todos a recompor as energias do amoroso mentor. O sol começou a diminuir de intensidade, com Ribeiro reassumindo a forma perispiritual que o caracterizava, fazendo-se novamente visível a todos, mantendo, entretanto, a mesma atmosfera rutilante de Bezerra. Encaminhado por este à pequena base, o espírito dirigente daquela casa de Deus, inspirado pelo próprio idealismo, assim se exprimiu antes de dar por encerrada a reunião. Irmãos queridos, nada nos encanta mais nesta noite do que a demonstração da suprema misericórdia que recobre nossas imperfeições e misérias com um manto celeste e maternal, vendo valores onde aos nossos olhares existem incontáveis defeitos. No entanto, não desperdicemos esta sublime oportunidade, menosprezando a confiança celeste que nos honra com um convite que certamente encontraria outros melhor capacitados a quem se destinar. Não importa que não mereçamos, filhos queridos. Importa é que o convite nos chegou pelas palavras da própria Mãe do Senhor, a nossa Mãe querida. Ribeiro deixava rolar lágrimas de emoção, mais parecidas a pérolas preciosas que, ao caírem no solo daquele lugar, deixavam marcas de claridade. Que o nosso pouco se transforme em muito nas mãos sublimes dos que fazem multiplicar o nada para atender às necessidades da multidão. Não deixemos esmorecer a nossa alegria de servir pelo tamanho dos desafios que surgirão
diante de nossas almas. Se nos faltarem forças, apoiemo-nos uns nos outros e busquemos a luz do Senhor. Se nos faltarem recursos, sejamos os que nos dividamos para multiplicar nossas vontades determinadas, transformando-as em alavancas para a obra de Deus. Aproveitemos a boa hora para fortificarmos nossas boas decisões. Jesus tem pressa e a ignorância avança com seu cortejo de sombras na tentativa de estender seus tentáculos a um maior número de invigilantes. Não nos deixemos amedrontar pelo tamanho da ameaça. Acendamos o archote da fé viva e, no meio da tempestade, saibamos mantê-lo aceso para o consolo de muitos, para o equilíbrio de vários e para não perderem o rumo aqueles que, bons, mas fracos, estiverem em busca do caminho certo. São poucos os seres na terra de hoje que se prepararam convenientemente para os testemunhos desta obra. Estamos podendo servir ao Cristo de Deus, testemunhando nossa convicção no bem. Não é hora para cansaço, para reclamos, para lamentos, para tergiversações. A hora é agora, filhos queridos. E recordando o parágrafo do Espírito de Verdade, inserido na parte final do capítulo 20 de O Evangelho segundo o Espiritismo, pausadamente repetiu, abre aspas, Deus faz, neste momento, o recenseamento dos seus servidores fiéis e marcou com o seu dedo aqueles que não têm senão a aparência do devotamento, a fim de que não usurpem mais o salário dos servidores corajosos, porque aqueles que não recuarem diante de suas tarefas, que vai confiar os postos mais difíceis na grande obra de regeneração pelo Espiritismo, e estas palavras se cumprirão. Os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. Fecha aspas. Eis a palavra do Cristo, chamando-nos ao dever do bem. Não nos esqueçamos desta noite. Que Jesus nos abençoe. Muita paz. Com essas palavras, encerrou a assembleia, acercando-se de seus ajudantes para saudá-los fraternalmente, enquanto os presentes, inebriados com as alvissareiras notícias e com as grandes responsabilidades de se empenharem no cumprimento da vontade do Pai, se despediam na direção de suas tarefas.